Sabe quando você está montando um móvel e, de repente, lá no meio do caminho, percebe que pulou um passo crucial? Lá no começo. E agora a coisa toda tá bamba. Exato. Parece que algo muito, mas muito parecido acontece com o desenvolvimento infantil, sabe? Especialmente com habilidades que a gente acha que são super complexas, tipo ler e escrever. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um material fascinante, que é a transcrição de um curso online sobre desenvolvimento. E a ideia central é poderosa. É mesmo? Eles defendem que antes de uma criança sequer pensar em segurar um lápis, existe todo um alicerce invisível que precisa ser construído no corpo dela. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje é desvendar esse alicerce. A gente vai explorar como as experiências mais básicas, sabe? Sentir texturas diferentes, se balançar no parquinho, rolar no chão. Coisas de criança. Coisas de criança que são, na verdade, os tijolos fundamentais para todo aprendizado futuro. A grande virada de chave que o material propõe é essa. Aprender não começa na cabeça. Não com letras e números. De jeito nenhum. Começa nos sentidos e no movimento. É uma construção de baixo para cima, sabe? Certo, vamos começar por essa base então, a fundação da casa. O material que a gente analisou é bem enfático nisso. Antes de qualquer coisa, a criança precisa integrar seus caminhos sensoriais. Isso soa um pouco técnico, eu sei. Mas a ideia é que não se trata só de ver e ouvir, né? É muito mais do que isso. E o que eu achei genial é como o material define cognição de um jeito incrivelmente simples. Sim. Cognição é aprender através dos sentidos. Ponto. A gente aprende o que é quente tocando. A gente aprende o que é longe vendo. E isso já quebra um primeiro mito, né? De que aprender é algo puramente intelectual. Totalmente. Na verdade, é uma experiência de corpo inteiro. Por isso que desrespeitar a principal via sensorial de uma criança, tipo forçar uma atividade que é muito auditiva para quem é super visual... É como tentar ensinar de costas. Exato, simplesmente não vai funcionar direito. O cérebro não vai captar. E essa experiência de corpo inteiro envolve sentidos que a gente nem sempre lembra de considerar. O curso detalha os óbvios, claro, visual, auditivo, mas dá um peso enorme para o tátil, para o olfativo, para o gustativo, que são as primeiras formas de um bebê explorar o mundo, né? As primeiríssimas. Mas o que me chamou mesmo a atenção foram os sentidos ocultos, como eles chamam. Ah, sim, esses são os maestros da orquestra. O primeiro é o sistema vestibular. Que fica no ouvido. Isso, no nosso ouvido interno. Ele é o nosso GPS de equilíbrio e movimento. Sabe aquela tontura depois de rodar? É o sistema vestibular trabalhando. Entendi. E o material faz uma conexão direta e muito forte. Uma criança que não tem um sistema vestibular bem desenvolvido, ela não consegue ficar sentada quieta numa cadeira. Por quê? Porque o cérebro dela gasta tanta energia só para não cair, só para se manter estável, que sobra muito pouco recurso para se concentrar em algo abstrato como as letras no quadro. Pera um pouco. Então, quando a gente vê uma criança que não para quieta, que se mexe o tempo todo, não é necessariamente falta de disciplina? Essa é a grande provocação do material. Pode ser o cérebro dela buscando estímulos para se organizar, para se sentir estável no espaço. Buscando informação. Exatamente. E isso nos leva direto para o segundo sentido oculto, o proprioceptivo. Nome complicado. É. Mas a ideia é simples. É a consciência do nosso próprio corpo. É como você sabe onde sua mão está agora mesmo sem olhar para ela. Sei. É o que permite que a gente ande sem precisar ficar olhando para os pés o tempo todo. Agora faz todo sentido aquela parte do curso que explica por que crianças pequenas amam se enfiar em caixas de papelão. Sim. O construir cabaninhas com lençol eu sempre achei que era só pela brincadeira. E é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira neurológica fundamental. Ao se apertar nesses espaços, a criança está dando para o cérebro dela informações muito claras sobre os limites do corpo. Tipo um mapa. É literalmente isso. Ela está construindo um mapa corporal interno. Até aqui vai meu braço, aqui começa a parede da caixa. É uma calibração essencial. Nossa. Em esse mapa bem definido, tarefas simples como desviar de um colega no pátio ou até mesmo segurar um lápis com a força certa viram um desafio gigantesco. Isso me leva a outro ponto que eu achei incrível no material, a desmodulação sensorial.
A ideia de que esses sistemas podem ser sensíveis demais ou de menos. Totalmente. Isso explica muita coisa. O material descreve a hipersensibilidade. Que é a fuga dos estímulos. Isso é quando o cérebro reage de forma exagerada. É a criança que não suporta a etiqueta da roupa, que se desespera com o barulho do liquidificador. Que odeia se sujar. Para ela, esses estímulos são quase uma agressão. E do outro lado, tem a hipossensibilidade. O contrário, a busca por estímulos. Exato. O cérebro precisa de muito mais estímulo para registrar a informação. É a criança que busca movimentos bruscos, que bate os pés com força, que ama um abraço bem apertado. Isso muda completamente a perspectiva sobre certos comportamentos, né? Uma criança que tem uma crise num shopping lotado, por exemplo. Em vez de pensar que é birra, a gente pode começar a se perguntar se não é uma sobrecarga sensorial. O cérebro dela simplesmente travou. Precisamente. Não deu conta de processar tantas luzes, sons, pessoas. Entender essa base sensorial é entender a raiz de muitas dificuldades de aprendizado. É por isso que eles usam a metáfora da pirâmide. A pirâmide do aprendizado? É. A integração sensorial é a base larga, o alicerce. Sem isso, tudo que vem em cima, coordenação motora, linguagem e lá no topo, o desempenho acadêmico, fica instável. Não dá para construir o segundo andar se a fundação estiver rachada. Impossível. Certo. Então, o cérebro recebeu e organizou toda essa avalanche de informações dos sentidos. Mas ele não pode só ficar recebendo, né? Precisa fazer algo com isso. Precisa agir. Essa é a ponte para o movimento, que o curso chama de desenvolvimento psicomotor. É exatamente essa ponte. E aqui o material faz uma distinção muito útil entre cognição e inteligência. Ah, isso é bom. Cognição é o funcionamento do cérebro, o processamento. Inteligência é um conceito muito mais amplo. Eles até citam as múltiplas inteligências de Gardner, sabe? A musical, a espacial, a sinestésica. Entendi. O desenvolvimento psicomotor é justamente o palco onde todas essas coisas se encontram e se expressam, através do movimento. É inteligência em ação. E essa ação também não acontece de qualquer jeito? O curso descreve fases bem claras, quase como, sei lá, um videogame, em que você precisa passar de nível. É uma progressão lógica, sim. Começa na fase reflexiva, nos primeiros meses. São aqueles movimentos de sobrevivência que o bebê já nasce sabendo, como sugar, agarrar o dedo. Depois vem a fase rudimentar, no primeiro ou segundo ano. Isso, que são os primeiros movimentos voluntários, pegar um brinquedo, rolar, as primeiras tentativas de ficar de pé. E aí vem a fase que eu imagino que seja a explosão de movimento, a mais visível para os pais. Exato, a fase fundamental, que vai mais ou menos dos 3 aos 6 anos. É a fase do parquinho, do olha o que eu sei fazer. Correr, pular, arremessar. Se pendurar, a criança está testando os limites e as possibilidades do corpo dela. E só depois disso vem a fase especializada, a partir dos 7 anos. Que é quando tudo fica mais refinado. Mais refinado e combinado. É o que permite aprender a pular corda, andar de bicicleta ou praticar um esporte com regras mais complexas. O que me parece crucial nessa descrição é que uma fase constrói a outra. O material alerta bastante sobre o risco de apressar ou pular etapas, né? Muito. Pequeno e passa muito tempo em telas. Essa é a grande preocupação que permeia todo o material. Pular etapas tem um custo. A gente pode pegar o exemplo de engatinhar, que muitos hoje consideram opcional. Ah, sim. Meu filho já andou direto. Exato. Só que engatinhar não é sobre se mover de um ponto ao outro. É um exercício incrível que fortalece os músculos dos braços, ombros e costas. Que são os músculos que a gente usa para escrever. Exatamente. São eles que dão a estabilidade postural para a criança conseguir ficar sentada escrevendo. Forçar uma criança a escrever sem essa base é pedir para ela correr uma maratona sem nunca ter treinado. Ela pode até conseguir, mas com um esforço e uma frustração enormes. Gigantescos. E isso se conecta com a ideia das janelas de oportunidade, que o curso menciona. Aquele período mágico dos primeiros 7 anos. Isso. O conceito de janela de oportunidade não significa que o aprendizado acaba aos 7 anos, claro que não. Claro. Mas significa que nesse período o cérebro está numa fase de plasticidade máxima. Ele está construindo as autoestradas neurológicas que vai usar pelo resto da vida. Fica mais fácil construir na época certa. Muito mais fácil e eficiente. Depois, não é que seja impossível, mas o trabalho é mais de remediação do que de construção.
É por isso que a estimulação precoce é tão importante. E a parte mais legal é que essa estimulação não tem nada a ver com aplicativos caros ou brinquedos super tecnológicos. Pelo contrário, né? De jeito nenhum. O curso é recheado de exemplos práticos que são surpreendentemente simples e, na maioria, de graça. Sem dúvida. A gente pode até agrupar sugestões em algumas áreas, sabe? Para exploração sensorial, por exemplo, o material sugere coisas como criar painéis com diferentes texturas. Lixa, algodão, esponja. Isso. Brincar com comida, gelatina, macarrão cozido, deixar a criança sentir as texturas com as mãos, brincar na areia, na grama, na terra. O objetivo é dar para o cérebro um cardápio rico de informações. Um banquete sensorial. Um banquete, exato, para ele aprender a organizar o mundo. E para a parte motora? Lembro de ver imagens de circuitos bem caseiros. Sim, para coordenação motora ampla, que usa os grandes músculos, a ideia é criar desafios. Circuitos com cadeiras para passar por baixo, almofadas para pular por cima. Correr, pular, rolar na grama. O que o corpo foi feito para fazer. E para coordenação motora fina, que prepara as mãos para a escrita, sugestões são igualmente simples. Usar prendedores de roupa para pegar bolinhas de algodão, o que fortalece o movimento de pinça. Rasgar papel, amassar bolinhas de jornal, brincar com massinha. Pintura a dedo. Coisas que a gente fazia, né? O interessante é que muitas dessas atividades que hoje parecem terapêuticas eram só Brincadeiras de criança, certo? O exemplo da amarelinha que o curso detalha é perfeito para mostrar isso. É o melhor exemplo de todos, porque sintetiza tudo o que a gente conversou. A gente olha e vê só uma brincadeira inocente. Mas o material desmonta a atividade e mostra a potência que existe ali. Pular num pé só desenvolve força muscular e o sistema vestibular. Não pisar na linha exige controle corporal, planejamento motor. Atirar a pedrinha no número certo é um exercício complexo de coordenação olho-mão. E tem a parte de esperar a vez, de lidar com o erro de pisar na linha. Que desenvolve tolerância à frustração. É um treino neuropsicomotor completo disfarçado de diversão. E isso nos leva a um ponto de alerta bem forte que o curso levanta: a perda dessas vivências. Parece que a gente está substituindo esse laboratório de desenvolvimento, que é o quintal ou a rua, pela passividade das telas. Exato. E a consequência, segundo o material, é que estamos vendo um aumento de crianças chegando aos consultórios com dificuldades que antes eram muito menos comuns. Entendi. O que antes era resolvido naturalmente na brincadeira do dia a dia, a autorregulação, o planejamento motor, a força, hoje precisa ser prescrito por um terapeuta. Nossa, isso é sério. A gente está medicalizando e transformando em intervenção clínica aquilo que era e deveria ser parte essencial e espontânea da infância. Fica claro, então, a ideia central do material é que habilidades como ler e escrever não aparecem magicamente do nada. De jeito nenhum. Elas são o topo de uma pirâmide construída com suor, sujeira e muita brincadeira. Tudo começa no corpo. Exatamente. O aprendizado é um processo holístico. É impossível separar o sensorial do motor, o motor do cognitivo, o cognitivo do emocional. São sistemas que conversam o tempo todo. O tempo todo. A grande mensagem é que para construir uma mente capaz de aprender, primeiro a gente precisa construir um corpo capaz de explorar, sentir e se mover com confiança no mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final no que o próprio material sugere, né? A fonte enfatiza que o desenvolvimento acontece de dentro para fora. Uhum. A criança primeiro precisa descobrir o próprio corpo para depois poder explorar o mundo lá fora. O corpo é sempre o ponto de partida, a referência zero de todo o aprendizado. O que nos leva a uma pergunta inevitável para os dias de hoje. Em um mundo cada vez mais digital, que acelera a exposição das crianças ao aprendizado abstrato nas telas, quais podem ser as consequências a longo prazo de continuarmos tentando construir essa casa do conhecimento sem dar tempo e oportunidade para que a fundação física e sensorial seja solidamente estabelecida primeiro? Parece que a gente está construindo prédios cada vez mais modernos sobre um terreno que talvez não seja tão firme quanto a gente imagina.